Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor nesse dia. Eu sou o pastor Cícero Guimarães e nesta oportunidade vamos ler a palavra do Senhor na carta 1 Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 3 até o versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: Como te roguei quando parti para Macedônia que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem que se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Glória a Deus. Está aí a palavra nesta manhã. E quando nós vemos na epígrafe, logo antes do versículo 3, falando sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça, e mais adiante fala sobre o bom combate. Nessa oportunidade, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o versículo 3, quando fala, rogou para, aqui no caso é Timóteo, para ficasse em Éfeso, e ali está a ordem, a direção dele, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. E, amados irmãos, nós vemos essa realidade patente nos dias de hoje, da proliferação, da multiplicação de doutrinas falsas, de conversas fiadas, de ensinos errôneos e de muitas coisas erradas que até às vezes mancham, por que não dizer muitas vezes mancham a bandeira de Cristo, a bandeira do evangelho verdadeiro, quando há algumas igrejas, quando há algumas denominações que pegam as Sagradas Escrituras e as fazem distorcida e ensinam palavras, ensinam doutrinas que não são conforme a Bíblia Sagrada, que ensinam ensinamentos para o seu bem proveito, seja qual for a motivação por trás, mas o resultado é o mesmo, ensinando aquilo que é contra as Sagradas Escrituras. E então eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa realidade que nós vamos encontrar em todo o nosso viver. E qual é ela? A realidade de opostos. Nós vemos aqui Paulo falando para advertir, no caso falar contra ou ensinar a exortar, para não ensinar outra doutrina. E quando nós vemos falar outra doutrina, nós vemos aí o oposto. Se há uma outra doutrina, no caso que é oposta à sã doutrina, então essa é errada. Se há o certo, há o errado. Se há o errado, há o certo. Então nós sempre vamos ver esta distinção, essa separação ao certo, ao errado, ao bem, ao mal, ao céu e ao inferno. E nós vamos ver essa realidade muito clara. E também a realidade que não há um meio termo. Nós podemos encontrar isso em Apocalipse, quando Deus fala, porque não é quente e não é frio, portanto és morno, vomitar-te-ei. Em outras palavras, Deus não aceita parcialidade. Deus não está satisfeito, ele não se alegra, ele não aceita o crente que um dia quer estar na igreja e outro no mundo. Ele quer ser amigo de Deus, mas também quer ser amigo do pecado. Não pode ser assim. E nós vemos Paulo chamando a atenção dessa realidade. E outra importância nós vemos é que se a importância de falar para não ensinar outra doutrina é porque isso é importante. Porque se fosse opcional, não haveria a necessidade de Paulo gastar sua energia, sua força em escrever uma carta
que você pode imaginar naqueles tempos, não era fácil de se escrever, não era fácil a sua entrega, você pode imaginar talvez a jornada. Enfim, há um labutar, há um trabalho, e nós sabemos aqui que não é apenas uma carta qualquer. Nessa carta que foi escrita e inspirada por Deus para o nosso proveito, nós vemos a importância e a relevância de batalhar pela sã doutrina. Em outras palavras, a sã doutrina não é opcional. A sã doutrina não é uma opção, um tipo, uma versão do evangelho que nós podemos escolher qual queremos, se é um mais rigoroso, se é um mais liberal, se é um mais no meio. Não, não existe isso. Há apenas uma verdade. E o que desvia-se fora disso, portanto, é o oposto e é o errado. Então nós vemos isso. Se há uma outra doutrina, é porque há um oposto. E aí nós vemos aí o caminho desses erros que levam aí. Essas outras doutrinas, fábulas. Você já viu o crente que fica aí fascinado? Porque não dizem, até nós poderíamos ficar quando falam de coisas misteriosas, coisas secretas, coisas difíceis de se encontrar, ou coisas, enfim, que chamam a atenção do ser humano, que despertam a curiosidade. Mas a palavra do Senhor nos diz, cuidado com isso. Quando fala fábulas, genealogias intermináveis, coisas difíceis, coisa que um homem pode se gabar. Nós vemos religiões, nós vemos seitas que são baseadas nessas coisas que nós lemos aqui. A religião que fica contando saber da genealogia como se isso fosse determinar algum fator na sua vida ou da sua própria salvação. E aí nós vemos o resultado aí. O resultado é que essas coisas estão produzindo mais questões ou dúvidas do que edificação. Em outras palavras, não estão trazendo frutos positivos, não estão sendo de bênção para o crente e para a igreja e para o reino de Deus. Mas aí diz, e da sã doutrina, aquilo que é edificação, que consiste em o quê? Consiste na fé. Assim eu faço agora. E aí fala do amor, um coração puro, irmão. Que coisa maravilhosa isso, o crente ter o coração puro para com Deus e para com as pessoas ao nosso redor. Uma pessoa que não tem um coração puro sente coisas ruins, tem um coração amargoso, não tem liberdade para viver, tem uma preocupação, né? Tem sentimentos ruins e de uma fé não fingida. Alguns, nós vemos lá, tem outros que pregam a Jesus por interesse, outros pregam Jesus por vanglória, e outros podem também, da mesma forma, abraçar a fé para um propósito, para um interesse próprio, ou para poder apaziguar algum familiar ou alguma casta, ou seja lá qual for a circunstância. Mas a palavra do Senhor nos diz, há uma fé não fingida. E aí diz, aqueles que saem da fé, do que desviam-se alguns e se entregam vão contentos. Nós vamos ver quão perigoso é este assunto de sair fora da sã doutrina. Quão importante é a sã doutrina, porque o resultado que nós vemos quando nós saímos fora disso, saímos fora da verdade, saímos fora daquilo que Deus preparou para cada um de nós, o seu resultado é fatídico e é apenas morte, apenas coisas ruins. Glória a Jesus. E aí diz que nós vemos multiplicar muito mais nesse dia de hoje. Versículo 7, quando fala, querendo ser doutores da lei. Olha, irmão, quantas pessoas hoje não querem ser doutor, não quer ter o anel no dedo, não quer ter o diploma na parede, ou quer ter os títulos para poder se gabarem, ou para poder se sobressair na sociedade, ou até não, porque dizer até mesmo na igreja, para dizer eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, ou eu tenho bacharel, eu tenho aquilo. E, enfim, a palavra do Senhor nos diz, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. E nós vemos isso. Pessoas que, ao se entrarem no estudo por um propósito talvez ilegítimo, ou alguns porque o sistema é tão complicado e às vezes corrupto, que as pessoas, ao saírem deste processo, em vez de saírem mais abençoados, saem desviados. Em vez de saírem mais crentes, saem ateus. Então nós vemos essa realidade e outras pessoas que ficam cegas. Essa é uma realidade. Quando nós substituímos a sabedoria suprema da palavra de Deus pelo conhecimento humano, quando nós substituímos a palavra de Deus pelo conhecimento humano, nós vamos estar indo em um caminho de queda fatal. Algumas pessoas, ao passar por este caminho, elas
obscurecem a sua vista, tornam-se embaçadas e não conseguem mais reconhecer e discernir o certo do errado. Às vezes misturam, confundem, né? Você pode ver essa realidade em alguém que está preso na religião, está amordaçado pelo engano da religião. Você pode falar dos ídolos, que a palavra do Senhor diz que Deus não aceita idolatria, mas vê se essa pessoa consegue ver, ou se a religião, a capa da religião, ou a cegueira da religião permite ver. E nós vemos isso no tempo de Jesus também, porque ele dizia aos fariseus, aos saduceus e aos outros que estavam ali, que apenas queriam acusar a Jesus, que queriam buscar circunstância, ocasiões para o pegarem em uma palavra ou em algum ato, algum comportamento. Nós vemos essas pessoas não mais conseguindo ver a realidade e a verdade. Você mostra a realidade do pecado e não consegue enxergar, não consegue mais discernir. E aí, adiante, nós vemos a lei, a verdade da lei. E então, amados irmãos, nesta manhã eu deixo para convosco a realidade do oposto. A importância do ensino bíblico, como Paulo chamou a atenção aqui de Timóteo, falando para que ficassem em Éfeso, para advertirem alguns que não ensinem a outra doutrina. Se tem alguém ensinando a outra doutrina, é importante, é de suma importância nós ensinarmos a verdade bíblica, para nós termos a nossa fundação firme na rocha em Cristo Jesus, para quando essas doutrinas falsas, essas conversas fiadas, esses falares sedutores, essas fábulas, genealogias, outras questões, nós podemos defender a fé, aleluia, saber defender a fé, glória a Jesus. E finalmente nós vemos esta realidade da constante luta do reino oposto, do reino das trevas e do reino da luz. Esta guerra sempre haverá até o dia do arrebatamento, quando Satanás for lançado no inferno e já não mais poderá tentar a ninguém. Mas até então, enquanto nós estivermos nessa terra, haverá essa luta que nós precisamos pelejar para chegar até o fim. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Amém.